bom? Aqui é o professor Daniel Rambacher e neste vídeo eu vou estar fazendo uma revisão, um reforço ou aprofundamento, depende da sua situação, sobre algumas habilidades essenciais para que você realize a sua AAP. Então vamos iniciar aqui com a equação polinomial. Vamos identificar o grau do polinômio e o coeficiente. Então, para identificar o grau do polinômio, a gente vem, aqui eu vou no item A, a gente vem aqui ó, no maior expoente. Então, essa aqui é do quarto grau. Aqui na letra B, segundo grau, porque é o maior expoente. Essa aqui, que não tem número em cima do x, é 1. Então, esta aqui é do primeiro grau. E a última aqui no item D, terceiro grau. Então, o maior expoente vai indicar sempre o grau do polinômio. E o que vão ser os coeficientes? Então, vamos pegar aqui os coeficientes. São aqueles números que acompanham o x, né? Os números que não estão no expoente. Então, na letra A, a gente tem o coeficiente 3, que acompanha o x à quarta. A gente tem o coeficiente 4, que acompanha o x ao quadrado. E a gente tem esse aqui, que a gente chama de termo dependente, que vale menos 1. Ele não está acompanhado de nenhuma letra x. No outro item, a gente tem o coeficiente que vale 5, que acompanha o x ao quadrado. E temos o termo dependente, menos 3. No item C, nós temos coeficiente 6 e termo dependente, menos 1. E aqui na última, no item D, nós temos coeficiente 7, coeficiente menos 1, tá? O menos 1 não aparece escrito ali, mas ele existe, mais 4 e o termo dependente, 3. Ok? Alguns polinômios, como aqui no item A, pode ver que ele pula do grau 4 para o grau 2. A gente pode dizer que entre esses dois coeficientes também tem o zero, tá ok? Porque 0x, 0 vezes alguma coisa é zero, não há necessidade de escrever. Mas futuramente, quando a gente estiver estudando divisão de polinômios, dispositivo de Brillouin, que é onde eu vou encerrar este vídeo, a gente vai precisar desse zero, ok? Vamos para o próximo assunto. Vamos falar aqui das raízes de um polinômio e como é que a gente escreve ele na forma fatorada. Então, suponha que nós tenhamos lá uma equação do segundo grau que deu esses dois resultados aqui, ó, 3 e 4. A gente chama lá quando faz Bhaskara x1 e x2. Aqui a gente vai estar utilizando a nomenclatura R1 e R2, ok? A mesma coisa, mas vamos trabalhar com R1 e R2 para não confundir. Então, como é que a gente vai fazer este polinômio na forma fatorada? Eu já sabendo que essas duas raízes, essas duas soluções. Forma fatorada, escrever na forma de um produto, de uma multiplicação. Então, tem este passo aqui, ó. A gente vai fazer x menos R1, que multiplica x menos R2. E tudo isso igual a zero. Tá vendo? São duas raízes, então eu tenho aqui dois parênteses. Substituindo, x menos 3, que multiplica x menos 4. Tudo isso igual a zero. Se eu quiser chegar na equação, na forma geral, né, na forma não fatorada, eu faço distributiva. Aí eu vou ter que fazer x vezes x, que dá x ao quadrado, x vezes o menos 4, que dá menos 4x, menos 3 vezes x dá menos 3x, e menos 3 vezes menos 4 vai dar mais 12. Tudo isso igual a zero. Dá para simplificar aqui a parte do meio, menos 4 com menos 3 dá menos 7, mais 12 igual a zero. Chegamos aqui ó, no polinômio do grau 2. Se vocês prestarem atenção, quando a gente multiplica grau 1 aqui vezes grau 1 aqui, a gente já chega lá no grau do polinômio. A mesma coisa aqui, ó, no exemplo de baixo. Agora nós temos três raízes. Tem a raiz 2, 4 e 5. Então, eu já vou fazer direto, ó, x menos 2, que multiplica x menos 4, que multiplica x menos 5. Tudo isso igual a zero. Tá aí, tá feito o polinômio na forma fatorada, na forma de multiplicação. Mesma coisa, se eu quiser fazer distributivo, eu faço. Vou multiplicar só o x para a gente ver o grau aqui, ó. X vezes x é x ao quadrado, e x ao quadrado que multiplica x vai dar x ao cubo.
Então, este polinômio aqui, ele é do terceiro grau, certo? Vamos para o próximo. Quando a gente já conhece um polinômio, já tem ele completinho, a gente pode usar as relações de Girard para descobrir as raízes, né? As soluções desses polinômios. Esta aqui vocês já conhecem, some produto, vocês vêm lá desde o 9º ano. Quando vocês vão resolver uma equação do segundo grau, tem a opção, né? No lugar de utilizar Bhaskara, nós podemos utilizar some produto. Então, neste polinômio aqui, ó, ele é do segundo grau, né? X ao quadrado. A gente tem lá o A que vale 1, o B que vale menos 6 e o C que vale 8. A mesma coisa quando a gente faz lá com Bhaskara. Aí vamos lá, relaçãozinha, soma. A soma, a gente vai fazer o valor menos B dividido pelo valor do A. Então vai ser menos quem? O menos 6 dividido por A, que vale 1. Aqui menos com menos dá mais, então vai dar mais 6, que dividido por 1 continua 6. O produto vai ser C sobre A. Então, o C vale 8, o A vale 1. 8 dividido por 1 continua 8. Então, eu tenho aqui ó, dois valores. A soma dá 6 e o produto dá 8. Esta não é a solução, é apenas uma relação de Girard. Como é que a gente vai chegar nas raízes? Então, vamos lá. Eu prefiro começar aqui pelo produto. Vamos ver dois números que quando multiplica dá 8. Então, pode ser 1 vezes 8 e pode ser 2 vezes 4, certo? Vamos ver as opções aqui. Ó. Se eu fizer 1 mais 8, eu vou ter 9. Eu preciso que dê 6. Se eu fizer aqui 2 mais 4, opa, deu 6. Certinho. Então, o que vai ser a solução dessa equação aqui? 2 e 4, porque são os números que quando eu somo dão 6 e quando eu multiplico dão 8. Ok? Essa aí para a relação para uma equação do grau 2. Vamos ver agora as relações de Girard para grau 3. Também temos lá some produto, só que agora vamos acrescentar algumas coisas. Então aqui é o seguinte, ó. A gente tem aqui o A que vale 1, certo? Ó, não está escrito aqui, vale 1. O B que vale menos 10. O C que vale 31. E agora nós temos o D, vale menos 30. Como é que vai ficar aqui? Ó? Soma, começa do mesmo jeito. Menos B sobre A. Então, a soma vai ser menos o menos 10 sobre 1. Menos com menos dá mais. Então, eu tenho aqui soma 10. Agora, a gente tem aqui, ó, soma 2 a 2. O que é essa soma 2 a 2? Então, vamos lá. É isso aqui, ó. A gente tem um polinômio de grau 3, então a gente pode ter até 3 raízes, R1, R2, R3. O que seria essa soma 2 a 2? Seria assim, ó, R1 que multiplica R2, mais R1 que multiplica R3, e mais R2 que multiplica R3. Tá vendo? Ó? São somas tomadas de 2 em 2, todo mundo com todo mundo aqui. Então, como é que ficaria isso aqui? Ó? Soma 2 a 2 vai ser C sobre A. Então, o C vale 31, o A vale 1, e 31 sobre 1 continua 31. Então, se a gente pegar as raízes dessas equações, substituir tudo aqui, fizer todos os cálculos, a gente chega no 31. E o produto, que é o que interessa, ele vai ser menos D sobre A. Então, o produto vai ser menos o menos 30 dividido por 1. E menos o menos 30 vai dar 30. O que é o produto aqui? Ó? É R1 vezes R2 vezes R3. Você também pode encontrar isso aí como soma tomados 3 a 3, tá ok? Já estão as 3 raízes aqui todas juntas. Aí uma dica, se fosse do quarto grau, a gente começa aqui, ó. Soma menos, mais, menos. Aí do quarto grau, o produto seria mais E sobre A, porque vai aumentar mais um termo ali em cima no polinômio, ok? Vamos para o próximo. Aqui um exemplo. Então, considere a equação abaixo, sabendo que uma raiz, então aqui ó, uma raiz é igual a soma
das outras duas. Então, soma, estamos falando de soma. O que é a soma? Menos b sobre a. Então, a soma vai ser menos o menos 10, que é o valor ali do coeficiente b, dividido por 1. Então, a gente tem que a soma vale 10. Então, a soma das raízes R1 mais R2 mais R3 vale 10. E aí ele fala que a soma das raízes é igual a uma outra, né? Uma das raízes é igual à soma das outras. Então, aqui, ó, R1, R2, eu vou trocar por R3. Porque, ó, eu somando R1 mais R2 é igual à soma da outra raiz. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter R3 mais R3 igual a 10. Com isso, eu tenho 2R3 igual a 10. Vou passar o 2 dividindo. Então, a raiz 3 é igual a 10 dividido por 2. Logo, eu cheguei que a raiz 3 vale 5. Então, achei aqui, ó, uma das raízes vale 5. Quando a gente já conhece uma das raízes, a gente consegue descobrir as outras duas utilizando um negócio chamado dispositivo prático de Brio-Ruffini. Tá? Isso a gente vai ver mais adiante. Ainda falando sobre raízes, aqui a gente tem um exemplo da 23ª P do ano de 2019. Então, determina o valor de k, então eu quero saber quanto é que vale o k, na equação algébrica 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 2x mais k igual a 0, olha o k aqui, sabendo que uma de suas raízes é igual a 1. Olha que bacana, o exercício já passou uma das raízes. Por que uma das raízes? Como ela é uma equação do grau 3, ela pode ter até 3 raízes diferentes. Aqui é fácil, se a gente já conhece uma das raízes, é só substituir o x por ela. Então a gente tem 2 vezes x ao cubo vai virar 1 ao cubo, menos 4 vezes x ao quadrado vai virar 1 ao quadrado, menos 2 vezes x, vai trocar por 1, mais k igual a 0. Tá vendo? Agora a gente só tem uma letra aqui para descobrir o valor. Então lá, 1 ao cubo é 1, e 2 vezes 1, 2. Menos 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1, 4. Menos 2 vezes 1, 2, mais k igual a 0. Caiu aqui numa equação do primeiro grau. Vamos somar aqui, ó, 2 com o menos 2 anulou, sobrou o menos 4. O menos 4 vai passar para o outro lado da equação, vai virar mais 4. Então a gente descobriu que o k nesta equação tem que ser 4. Então aqui, ó, alternativa D, ok? É uma questão da AP do ano passado, facinho. Aqui é uma habilidade de percurso, né? Operações com polinômios, é o conteúdo estudado lá pelo 7º ano. Então nós vamos ver aqui a multiplicação, certo? Produto, a soma e a subtração. Aqui em cima nós temos os polinômios A, polinômio B e polinômio C. E aqui embaixo as operações. Então, A vezes B. Então, esse aqui é chatinho de fazer, dá um pouquinho de trabalho. Então, A menos 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 2x, que vai multiplicar o B. 3x ao quadrado menos 2x mais 1 e manda ver na distributiva. Então, começando aqui, ó, menos 2 vezes 3 vai ficar menos 6. Repete o x e soma o expoente. 3 com 2, 5. Agora, este menos 2 vai multiplicar o outro menos 2, então vai virar mais 4. Repete o expoente não, repete o x e soma o expoente. 3 mais 1 vai ficar 4. E ele vai multiplicar também lá o último, ó, menos 2x vezes 1. Então, vai ficar menos 2x elevado a 3. Não tem soma de expoente. Agora, esse termo do meio aqui, ó, vai multiplicar todo mundo. 5x ao quadrado vezes 3x ao quadrado. 5 vezes 3, 15. Repete o x e soma o expoente. 2 com 2, 4. 5 vezes 1 menos 2 vai dar menos 10. Repete o x e soma o expoente. Ó, 2 e 3. Desculpa, 2 e 1 virou 3. E o último aqui, 5 vezes 1, 5. Repete o expoente. 5x ao quadrado. Agora a última parte aqui, ó, vou fazer, vai ficar rabiscado, mas é isso aí. Menos 2 vezes 3
vai dar menos 6x à terceira, né? 1 daqui, 2 dali. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4x ao quadrado, expoente 1, expoente 1. E menos 2 vezes 1 vai dar menos 2 e repete o x. Agora a gente simplifica tudo essa bagaça aqui. Eu vou passar um traço aqui para não misturar lá com a outra. Então vamos lá, por ordem de expoente, a gente tem menos 6x à quinta. Expoente 4, aqui ó, tem este e tem este. Então 4 mais 15 vai dar 19. Mantém o expoente na soma, não altera. Expoente 3, a gente tem menos 2, menos 10 e menos 6. Então vai dar menos 18, x ao cubo, mantém. Expoente 2, a gente tem 5 e 4. 5 mais 4 dá 9x ao quadrado. E sobrou esse aqui, ó, que é só o x. Então sobrou lá menos 2x. Tá aí, tá feito o produto entre A e B. A gente chegou aqui ó, num polinômio do quinto grau. Então, ó, só pelo comecinho, pela primeira multiplicação, ó, pega o maior expoente aqui com o maior expoente lá do outro polinômio e soma, grau 5. Chegou lá no grau 5, não precisa nem terminar a distributiva para saber qual vai ser o grau deste polinômio, o resultante, tá ok? Olha o primeiro, olha o segundo lá, fechou. Soma, vamos fazer aqui, A mais B. Então, A mais B. Então, 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 2x mais o polinômio b. 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Que é o seguinte, vai somar expoentes iguais e vai manter. Faz esse espremidinho aqui para não atrapalhar. Então, x ao cubo só tem esse. Então, vai continuar. Vou pôr embaixo. Menos 2x ao cubo, só tem ele. X ao quadrado. Aqui tem 5, aqui tem 3. Vai virar 8x, continua ao quadrado. Só o x, menos 2 com menos 2. Vai virar, opa, cometi um errinho aqui, ó. Aqui é mais, é menos. Vou apagar. Então, menos 2x com menos 2x vira menos 4x. Está somando, não está multiplicando, não tem regra de sinal. E sobrou esse mais um aqui. Prontinho, está feito a soma. E para finalizar, B menos C. Então, aqui tem um detalhezinho. Ele é muito semelhante à soma, mas tem um detalhezinho. Então, vamos lá. B menos C. X ao quadrado menos 4. Esse sinal de menos aqui no meio vai inverter todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então, a gente vai ter 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Aí vai virar menos x ao quadrado mais 4. Agora a gente simplifica, igual nas anteriores. Então, x ao quadrado, a gente tem aqui ó, 3 daqui, tirou 1 daqui. Sobrou 2x ao quadrado. Só o x, só tem esse, menos 2x. E os termos independentes, temos 1 aqui e 4 ali. 1 mais 4 virou 5. Tá aí, tá feita a subtração. Então, essas são as 3 operações práticas, assim, o jeito prático para estar resolvendo. Tem a divisão, mas a divisão é um outro assunto, dá um pouquinho mais de trabalho. E no próximo slide a gente vai ver uma divisão que a gente utiliza o dispositivo de Briot-Ruffini. Aqui a gente tem o dispositivo de Briot-Ruffini. Ele serve para a gente estar efetuando a divisão entre polinômios, tá? Tem várias propriedades. E aqui eu vou fazer só como é que funciona o Briot-Ruffini para vocês aprenderem a reduzir o grau de um polinômio para chegar numa equação. Então vamos lá. Aqui, só uma correçãozinha. Aqui é x à terceira, tá? X à terceira. Então vamos lá. Encontre as raízes da equação x à terceira menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1, sabendo que uma delas vale 1. Olha que maravilha, já sabemos uma. Então como é que a gente vai montar o dispositivo de Briot-Ruffini? Vai fazer uma tabelinha. Aqui eu vou colocar a raiz que eu já conheço,
vale 1, já está escrito lá. E aqui do lado eu vou colocar os coeficientes. Então eu tenho x ao cubo, coeficiente 1, x ao quadrado é o menos 3, do x é 3 e o termo independente é menos 1. Aqui tem que prestar bastante atenção, porque às vezes ele pula algum expoente, ele pula do 3 direto para o 1, do 4 para o 2, e a gente tem que completar com 0. Isso eu falei lá no comecinho. Então é o seguinte, então vamos voltar aqui. Então a gente tem a raiz 1 aqui, certo? E os coeficientes. Então presta atenção, é facinho. Eu vou copiar este primeiro, desceu aqui. Desceu. 1 desceu, não faz nada com ele, só desce. Agora, este 1 que desceu, ele vai multiplicar a raiz. Então, 1 vezes 1 dá 1. E vou somar lá com o próximo número. Então, 1 vezes 1 dá 1. 1 com menos 3 vira menos 2. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer de outra cor aqui, para não misturar. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 2 com 3 sobra 1. Mesma coisa agora, vou pegar esse 1. 1 vezes 1 dá 1. Esse 1 juntou com menos 1 deu 0. Olha que interessante. 0 seria o resto da divisão. Então, isso aqui é uma divisão exata. Sobrou 0, sobrou nada, uma divisão exata. E o que aconteceu aqui? A gente não tinha lá um polinômio do grau 3. Agora eu vou pegar esses valores aqui, ele vai virar um polinômio do grau 2. Então, aqui eu tenho 1x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Então, se eu comecei lá o meu polinômio no meu exercício, lá em cima, começou com grau 3, aqui quando eu aplico o Briot-Ruffini, ele desce 1 grau. Então, eu começo aqui ó, com grau 2, pego os coeficientes e diminuo o grau aqui. Começo com 2 e segue a sequência. Agora ficou fácil. Vou escrever aqui de novo. Então, ficou 1x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Posso usar a Bhaskara e determinar o valor das outras duas raízes, ou a gente pode fazer as relações de Girard, soma e produto. Soma menos b, então é menos o menos 2 sobre 1, que vai dar 2. E o produto c sobre a. O c vale 1, o a vale 1, e 1 dividido por 1 é 1. Então lá, dois números que quando soma dá 2 e quando multiplica dá 1. 1 e 1, é isso? 1 vezes 1 dá 1, e 1 mais 1 dá 2. Então, o que vai ser a solução deste nosso polinômio de grau 3? 1. Por quê? Ele já fala que uma delas vale 1 e as outras duas são iguais. Então, a gente não precisa escrever 3 vezes aqui dentro do parênteses a mesma coisa. Ok? E para finalizar, no próximo vídeo eu estarei falando um pouquinho sobre números complexos, né? Vamos revisar algumas propriedades dos números complexos. É isso aí. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é uma boa revisão do que foi trabalhado aí no bimestre. Até mais, bons estudos!